alguma objeção, né? Diga aí, diga agora. E hoje a gente vai continuar com a aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão? Beleza. Então, hoje a gente vai continuar com a aula de regressão múltipla, que a gente começou a ver semana passada. E vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Bem, primeiro, né, o que é uma regressão múltipla? Quantos x a gente pode ter? Quer dizer, quantas variáveis preditoras a gente pode ter? Alguém lembra? Vou começar do básico. Muitas. Muitas, pode ter, enfim, muitas, né? De duas ou mais variáveis. Assim, em teoria, assim, uma nova de dois fatores, ANCOVA, também pode ser considerado como regressão múltipla, né? Ou modelo linear múltiplo, que a gente está vendo aqui. Mas a estatística tradicional, não erre, assim, se a gente pegar um livro de estatística, ele vai ter o tópico lá, regressão múltipla. Então, é para vocês, se vocês precisarem fazer, vocês irem no tópico do livro de estatística. Beleza, Pablo, tranquilo. A aula vai ficar gravada e eu vou colocar no YouTube. Quem perder alguma parte pode ir lá, tá? No YouTube que vai estar lá. Então, ela pode ter várias. Na regressão múltipla, a gente pode ter várias variáveis preditoras, né? Mas sempre uma variável resposta. A gente só está vendo uma variável resposta. Durante a disciplina toda, né? E vocês lembram dos pressupostos da regressão múltipla? Alguém lembra? Algum pressuposto? Então, tem os pressupostos que a gente tem visto até agora, né, de normalidade dos resíduos, homogeneidade de variância, isso continua valendo para regressão múltipla, a gente precisa disso também. Mas uma outra coisa que também que é adicional na regressão múltipla é que as variáveis preditoras não podem estar correlacionadas entre si, né? E a gente viu formas de ver isso se não está correlacionado entre si. Vocês lembram de alguma forma que a gente viu na aula passada? Tem uma que é bem difícil, inclusive, que o pessoal, acho que alguns de vocês devem ter ficado confusos, não devem ter entendido muito bem, mas está tudo bem. Isso se vocês não entenderem, se vocês fizerem uma disciplina de multivariada, aí vocês vão entender exatamente como essa análise funciona, que é a PCA. Tá? Mas a forma que eu recomendo que vocês façam, que é muito mais simples, é a correlação, análise de correlação, que vocês já viram na aula de regressão simples. E o VIF também, que é o Variation Inflection Factor, que é uma forma de você também ver a correlação entre variáveis, que é também muito simples também. Então essas são duas formas. Existem outras formas, mas essas eu acho que são as mais simples, né? E na correlação, você pode ver pelo valor de P, se está correlacionado ou não, mas o mais recomendável é usar o R, né, o coeficiente de correlação, que ele cada autor usa um limite, mas assim, o que eu vejo mais comum é usar o limite de R 7. Então, se você tem duas variáveis que estão correlacionadas e o R é maior que 0,7 ou menor que menos 0,7, essas variáveis são fortemente correlacionadas, é recomendável que você retire uma das variáveis. Tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Eu vou compartilhar a tela aqui. Aí a gente vai tela inteira, permitir. Tá, então vamos lá para o nosso amável, amigável, super legal R. Então eu passei, eu não sei se eu cheguei a passar essa tabela para vocês. A tabela é uma tabela assim de dados reais, mas eu mudei alguns valores, tá? Então aqui a gente tem cada linha uma parcela, e para cada parcela foi tirado valores de
fósforo, pH, alumínio, H, CTC, matéria orgânica, porcentagem de matéria orgânica, água disponível, e foi medida a biomassa de lenhosas, né, de espécies de plantas arbustivas arbóreas lenhosas dessa parcela, e tem aqui a biomassa total dessas parcelas. E aqui é só formas da gente ver, não lembro se eu passei isso aqui na aula passada para vocês, só para ver se leu direitinho, tudo, né? Então a gente tem aqui os valores numéricos inteiros, só para ver se leu direitinho. E eu mostrei para vocês assim, uma forma de ver assim, mais, vamos dizer assim, mais bruta de ver a correlação é por meio de a gente simplesmente dar um plot nessa tabela. Então ele vai pular um gráfico aqui no R, que a gente vai ver assim todas um gráfico de pontos. Meu mouse está ruim aqui. Um gráfico de pontos de todas as variáveis e para todas as variáveis. Então aqui o CTC, por exemplo, se a gente bater aqui, então aqui a gente tem as variáveis aqui na diagonal, e aqui na diagonal superior a gente tem um conjunto de gráficos, e aqui embaixo outro conjunto de gráficos, e simplesmente isso aqui é um espelho daqui, né? Se a gente pegar e botar um espelho aqui, a gente vai ver que isso aqui é o oposto disso aqui. E o que isso aqui está querendo dizer? Olha, então o CTC está aqui, se eu bater aqui, ele vai dar no eixo X. Matéria orgânica está aqui, se eu bater aqui nesse gráfico, ele vai dar no eixo Y. Então isso aqui é a relação do CTC com a matéria orgânica, né? Então a gente consegue ver, assim, de uma forma visual, né, essa relação. Então, por exemplo, a gente consegue ver que a matéria orgânica e a porcentagem de matéria orgânica estão bem correlacionadas. E alumínio, H, por exemplo, também estão relacionados. Alumínio e CTC também parece ter uma correlação bem forte. Então, isso é uma forma visual, mas ainda assim, a gente a gente pode estar, assim, o visual pode estar confundindo a gente pode estar acontecendo aqui um delírio, né, visual ou uma ilusão de ótica do que está acontecendo aqui. Por isso que a gente usa as análises estatísticas, né, por exemplo, a gente pode ver a correlação entre as variáveis. Então a gente só dá um core, a gente vai dar o coeficiente, né, de correlação, coeficiente de determinação de Pearson para todas as variáveis. Então que a gente consegue ver, por exemplo, matéria orgânica, porcentagem de matéria orgânica, aqui matéria orgânica e porcentagem de matéria orgânica, a correlação aqui é 1. Né? Então quer dizer que essa linha aqui que a gente vê, aqui está bem representativa mesmo, quer dizer, a correlação, se eu tenho um valor de X, eu consigo prever exatamente quando vai ser o valor de Y, isso que essa análise de correlação, esse valor de correlação está querendo dizer. Vocês lembram da aula de correlação, que a gente viu que o R tem valores positivos e negativos. Negativos quer dizer que a correlação é negativa, positivo que a relação é positiva, e zero que a correlação é neutra, assim, não existe correlação, né? É uma reta. Então, por exemplo, pH e água disponível no solo tem uma correlação próxima de zero, quer dizer que elas não estão correlacionadas. Então, e aí o corte que tem é o R maior que 0,7 ou menor que menos 0,7, que é enfim, tem um trabalho que eu não lembro, eu coloquei em algum lugar aí para vocês, acho que naquele PDF, deixa eu ver se está lá, no PDF, aqui tem um trabalho que o cara, esse trabalho aqui, ele é bem citado, tá? E eles mostram que o R07 ele seria o corte bom de ser feito. Aí tem outras formas de você achar o P também, né, de uma forma geral. E daí você tirando variáveis, né, quando você tem isso. Então, por exemplo, tem matéria orgânica e porcentagem de matéria orgânica, eu posso tirar uma das variáveis. E aí eu vou fazendo isso de acordo com a teoria ecológica, com um sentido biológico / ecológico que existe por trás dessas variáveis. Então, por exemplo, alumínio está correlacionado com pH, né? O pH, eu sei que ele está correlacionado com várias
outros nutrientes no solo, antinutrientes, no solo, né? Mas talvez para mim seja melhor o alumínio porque ele tem assim, o sentido de toxicidade do solo, né? Então há áreas que solos que têm muito alumínio podem ser tóxicos para muitas plantas. Então eu posso manter alumínio por causa disso. Ou eu posso manter o pH porque o pH ele é um proxy para outros nutrientes também do solo. Isso vai do meu background, do quanto eu conheço de solo, né? Então eu preciso estudar para dizer quais variáveis eu deixo ou não e ter uma boa argumentação para isso, tá? Outra forma é o VIF, né? Que vem nesse pacote Carli, não vem no R, a gente precisa só dar um library Carli. O pacote vem no R, mas a gente precisa habilitar o pacote quando a gente vai usar, então a gente dá um library car. E o VIF, o legal é que ele dá um valor para as variáveis, e aí existe um corte de aqueles VIFs que tem, esse aqui é o valor de VIF, tá? E aquele VIF maior de 10 quer dizer que a variável é altamente correlacionada com outras variáveis, outra variável, né? Então a gente pode ir tirando. Então se eu tirar, por exemplo, H e CTC, eu vou diminuir, inclusive vou diminuir os valores dos outros VIFs, né? Então eles vão ficar com todos abaixo de 5, que são valores aceitáveis de VIF. Então eu posso manter, por exemplo, essas variáveis aqui. Mas isso, como eu disse, assim, tem que ter um sentido biológico também. A gente não pode simplesmente deixar que o computador escolha pela gente. Assim, eu tenho muito eu vejo muito isso nos trabalhos, assim, nos artigos, nas teses. O pessoal faz essas análises e deixa o computador escolher, né? Mas a gente tem que também ter a gente tem que botar a nossa opinião de pesquisador, né? Nosso background, nosso conhecimento para a gente poder escolher qual a melhor variável ou não. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Tá tudo tranquilo? Beleza, vocês estão entendendo tudo isso então. Então assim, eu posso, por exemplo, escolher, aí vamos supor que eu peguei, estudei bastante, conversei com o orientador e tal, escolhi essas variáveis aqui, que seriam melhor representadas. Essas variáveis aqui, eu vou dar um core aqui, só para mesmo ver que não tem uma correlação forte, tem uma correlação aqui de pH com CTC negativa, mas assim, não é abaixo de 0,5, então quer dizer, acima de menos 0,5, né? Então eu considero que, beleza, eu vou deixar aí. E aí eu vou rodar minha regressão múltipla. A forma de eu rodar a regressão múltipla, ela é igual ao que a gente tem feito até agora, né? A gente roda ela com a função LM de Linear Model, tá? E a gente põe aqui a variável resposta e aqui a gente só vai pendurando nossas variáveis preditoras, tá? Então P, pH, CTC que eu escolhi, ok? E da forma que a gente tem visto até então. Então esse é o que, então assim, o LM ele é meio que uma função coringa assim para a gente fazer estatística, né? De diversas formas, para a gente fazer regressão, ANOVA, ANCOVA, a gente usa tudo LM, de alguma forma a gente usa LM, e ele enfim, inclusive regressão múltipla. Então assim, aí eu acho que fica um pouco mais claro assim, como o R entende. O R entende tudo isso como modelos lineares, como modelos estatísticos, né? E é um pouco diferente de como a gente vê nos livros de estatística muitas vezes. Então se você pegar o livro da Sônia Vieira, por exemplo, ela vai colocar lá regressão linear, ANOVA, ANCOVA, mas provavelmente eu emprestei meu livro da Sônia Vieira e nunca devolveram, então não sei como é que tá, assim, como era no passado, nem atualmente, mas provavelmente ela não mostra como isso é feito como modelos estatísticos, como muitos livros estatísticos mostram. Já o R mostra, né? Então se vocês quiserem uma visão mais estatística, mais R da estatística, eu recomendo que vocês leiam o The R Book, o livro do Crowley, né, que ele tem um capítulo inclusive de modelos estatísticos,
modelos lineares ou modelos estatísticos, eu não lembro agora qual o nome, acho que é estatístico model, acho que é modelos estatísticos, que ele vai mostrar como é que o R entende isso antes de falar o que é a nova, ANCOVA, tá? E a gente só roda isso aqui. Mas assim, aqueles pressupostos de normalidade de variância, normalidade dos resíduos e homogeneidade de variância, esses pressupostos ainda valem também para regressão múltipla, linear, tá? Nesse modelo LM. Então a gente precisa testar eles antes. Então, vocês lembram como é a forma que a gente testa isso? Quais as formas que a gente pode testar os modelos lineares? Tá, assim, na regressão simples a gente viu que uma forma é a gente fazer por meio de um plot, né? Então, se a gente colocar assim, plot model 1, se vocês lembram, se eu colocar aqui, plot model 1, ele vai pular aqui, nessa janelinha aqui do lado, 4 gráficos, tá? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto gráfico. O primeiro e o segundo são os mais importantes, se vocês lembram da aula. Então, o primeiro, ele é uma forma visual da gente ver o quanto assim, os resíduos eles estão distribuídos, né? Se eles estão assim, distribuídos de forma homogênea ao longo da reta de regressão. Ou seja, assim, se a distância dos pontos para a regressão é de forma similar, né? Então, isso aqui, esse gráfico aqui, ele deve parecer um céu estrelado, quer dizer, os pontos eles têm que estar distribuídos de forma relativamente homogênea aqui. Essa é uma forma. A outra forma, também, o segundo gráfico, que a gente vê, esse gráfico é mais usado para a normalidade dos resíduos, e a gente vê esses pontos aqui, eles têm que cair em cima dessa reta aqui, tá? Então, a gente tem aqui 3 pontos que não caem muito bem, mas também eles não estão muito distantes assim, tá? A gente pode testar também por meio, pegar os resíduos, aqui eu só vou, aqui, resíduo, mod 1, eu vou pegar os resíduos. Se vocês lembram o que é o resíduo é a distância do ponto para a reta, a gente vai ver o gráfico, tá, de regressão múltipla. A distância do ponto para a reta, e aí esses valores aqui é da reta de regressão, então aqui eu tenho essa distância. Aí tem um teste, o teste de Shapiro, que vai dizer se tem normalidade ou não dos resíduos, e quando P é maior que 0,05, quer dizer que existe normalidade dos resíduos, ok? Então, vocês lembram também que eu disse nas outras aulas, toda vez que vai fazer um teste, a gente tem que ver os pressupostos e a hipótese nula do teste. A hipótese nula do teste de Shapiro é que os dados têm distribuição normal, então a gente quer um P maior que 0,05. Tá. E aí, como a gente faz a regressão? Isso aqui é só para a gente testar. Então, eu fiz os pressupostos. Então, testei os pressupostos ok, o LM, os pressupostos estão sendo atendidos, eu posso prosseguir, então, com o modelo linear. Eu não preciso fazer nenhum malabarismo para trabalhar com isso, né? Então, para a gente ver o resultado do teste, eu dou um summary. É como a gente faz quando tem regressão linear simples. Tá? Nesse caso aqui eu dou um summary. E aí o summary ele vai dar uma tabela bem parecida que a gente já viu na regressão linear simples. Então a gente vai ter a fórmula aqui, a gente vai ter os valores dos resíduos, que esse aqui é o box plot, né, os valores do box plot mínimo, primeiro quartil, segundo quartil mediana, terceiro quartil e máximo. Aqui a gente vai ter, isso aqui é bem legal, tá? A gente vai ter aqui os valores do estimate, então a gente vai ter o valor do intercepto. O intercepto, se vocês lembram da regressão linear simples, é onde a reta de regressão cruza no eixo Y, né? E aqui a gente vai ter o ângulo de regressão, né? O B. Então, para cada variável a gente vai ter um valor de B, um ângulo de regressão, né? Em relação à nossa variável resposta, tá? Então, se eu for lá
se eu for fazer uma fórmula da regressão múltipla, eu vou ter aqui minha variável resposta, aqui, que vai ser a biomassa. Aqui, biom. Eu acho que eu vou fazer no R, que é mais simples, então eu vou ter aqui. Então eu vou ter aqui, se eu for fazer fórmula disso, se o revisor, por exemplo, quiser, não, mas põe a fórmula, eu ponho biom, assim, deixa eu botar assim, senão o R vai falar que tem erro. Biom assim, aí eu vou pôr o valor de intercepto, que é 597, aí mais, cadê o 8.281x. Esse x nada mais é que o valor de P, tá? Mais, ou menos aqui, né? 600.819 vezes, na verdade isso aqui não é, deixa claro que aqui é um vezes pH. E assim por diante, tá? Então eu consigo, a partir disso aqui, fazer minha fórmula da regressão múltipla. Eu tenho aqui, isso aqui é o valor em que meu x, minha reta cruza, e aqui são os valores em que são o valor da inclinação da reta. Então, no caso aqui, a biomassa está relacionada positivamente com fósforo e negativamente com pH, ok? E aqui a gente vai ter o erro, tá? O valor de T aqui, que ele vai usar uma modificação do teste T para ver a significância de cada uma dessas variáveis, né, inclusive do intercepto. Então ele vai mostrar aqui o valor de P. E a gente vê aqui que o valor de P nada é significativo, ou seja, nenhuma dessas variáveis estaria correlacionada ou está correlacionada com o valor de biomassa. Então não existe correlação, né, entre uma coisa e outra, nenhuma dessas variáveis. E aqui embaixo a gente vai ter o erro padrão do resíduo, os seus graus de liberdade, tá? Espera aí que alguém está querendo entrar aqui. Então, precisa colocar a fórmula? Não necessariamente, assim, não precisa colocar a fórmula quando você vai escrever seu trabalho, você não precisa. Mas, assim, eu recomendo que você coloque essa tabela aqui. Tá? Se todas as variáveis forem contínuas, assim, coloca essa tabela aqui que ela, ou pode até colocar como material suplementar, para mostrar assim, que não existe significância, ou que existe significância em quais variáveis existe significância, ok? Tá, continuando aqui. A gente tem os valores de R quadrado, R quadrado ajustado, o F e o P. Aí, o que são esses valores aqui? Quer dizer, aqui eu vou ter os valores para cada uma das variáveis, tá? E esses valores aqui são do modelo estatístico, do Model 1 aqui, tá? Não é de cada variável separada, é do modelo como um todo. Porque assim, na estatística 2, se a gente tivesse uma disciplina de estatística 2, a gente poderia aprender, por exemplo, como comparar modelos. E aí ele vai usar isso aqui para a gente comparar modelos estatísticos, essas coisas aqui, tá? Mas pra gente aqui, o que é importante é a gente aprender isso aqui, tá? Isso aqui é o mais importante. Mas eu vou explicar aqui são essas coisas aqui. Esse aqui é o R quadrado do modelo estatístico. Você vê que aqui ele não dá o R quadrado para cada variável, ele dá o R quadrado para o modelo estatístico. Aqui o R quadrado dá um valor bem baixo, né, indicando assim, que realmente a correlação dessas variáveis, aí considerando todas as variáveis, é baixa. E aí vocês lembram na regressão simples, tinha também esse R quadrado ajustado, aí não sei se vocês lembram, que eu falei assim, isso é importante para a regressão múltipla, porque quanto mais variáveis a gente põe, maior tende a ficar o R quadrado. Esse R quadrado ajustado, ele nada mais é que uma regressão múltipla para corrigir isso, né? Então, quando a gente faz regressão múltipla, a gente põe esse R quadrado ajustado. Quando a gente faz regressão simples, a gente pode colocar tanto um quanto o outro, porque os valores são bem parecidos, tá? Vocês não precisam, eles não são idênticos, mas eles são bem parecidos. Mas na regressão múltipla é recomendável R quadrado ajustado. Aqui a gente tem estatística F, tá? Também.
e os graus de liberdade do F e o valor do P. Esse valor do P aqui é o valor do modelo como um todo, de todo modelo, se todo modelo é significativo ou não. Geralmente, se tem uma, duas, três variáveis significativas aqui, o P aqui ele vai ser significativo também. Como aqui nada é significativo, o P aqui também não é significativo, ok? Então, assim, isso é a interpretação dessa tabela. Ela é, assim, o que a gente já viu quando a gente viu regressão simples, tá? Só que ela é, assim, ela vem agora com todas essas variáveis aqui. Cada variável vai ter o seu valor de P, tá? Tudo bem? Tem alguma dúvida em relação a isso? Tá, para fazer o gráfico, se eu precisar fazer... Oi, pode perguntar. Com relação a esse valor do P aí, o que é que ele está querendo dizer na realidade? Esse valor aqui, de baixo? Que deu maior, né? Isso. Ele está dizendo que não corroborou, né? Corroborou com a hipótese nula, na realidade. Isso. Mas o que é a hipótese nula? A hipótese nula é que há relação, né? Peraí. A hipótese nula é que não há relação entre essas variáveis. Ou que a reta de regressão, ela tem uma inclinação zero. É igual da regressão simples. Aí você pergunta assim, como é que é então essa regressão múltipla se eu tenho um monte de variável? Eu posso correlacionar uma variável com cada uma dessa aqui? Sim, você pode aqui. Eu estou fazendo aqui um gráfico aqui só para mostrar essa relação. Tá? Mas esse P aqui, ele na verdade está vendo a relação de todas as variáveis, né? Então, porque assim, a gente vai ter na verdade um plano, vai ser assim, vamos simplificar, vai ser uma reta que vai passar que vai considerar todas essas variáveis de uma vez. E esse P, ele vai considerar isso, né? Essa relação entre todas as variáveis com a nossa variável resposta. E a hipótese nula é que não há relação, né? Que essa reta teria inclinação zero. Tá? Ficou claro? Não sei se... Beleza. Mas complica um pouquinho mais, olha só. Então vamos supor que a gente tem duas variáveis preditoras e tem uma variável resposta aqui, tá? Se a gente for... Isso eu poderia considerar como uma regressão múltipla, né? Então vamos considerar que a gente só tem duas aqui para facilitar, tá? Então se a gente quiser plotar isso, né, colocar isso no gráfico, a gente vai ter aqui nossa variável resposta ainda no eixo Y. Aqui a gente vai ter uma das variáveis preditoras e a outra variável preditora. E aqui ele pôs esse lado aqui, mas eu poderia colocar aqui uma reta aqui, tá? Essa seria essa mesma reta aqui, tá? Graus de latitude eu colocaria aqui, eu acho que ficaria muito mais fácil de entender. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Isso colocou aqui só para ficar fácil de colocar os nomes aqui. Mas você vê que isso aqui é um gráfico tridimensional, tá? Então, isso aqui é um gráfico tridimensional. Eu tenho aqui um eixo Y, um eixo X, aqui X1, X2, ou eles falam às vezes X e Z, tá? Então, eu tenho três aqui. E essa reta de regressão, na verdade, ela acaba sendo não uma reta, ela acaba sendo um plano, né, que vai cruzar aqui no eixo Y, mas ele só vai ter um cruzamento no eixo Y, tá? E aí você fala assim, Julia, se eu colocar mais uma terceira variável aqui, deixa eu desenhar aqui de novo aqui. Então eu vou ter aqui nossa minha variável x, y, isso aqui é meio abstrato, tá, gente? Mas eu vou ter aqui minha variável x e minha variável x1 aqui, x2, tá? Eu não tenho muita coordenação aqui para botar aqui direitinho, tá? Aqui. Então aqui eu vou ter minha variável y, aqui eu vou ter x1 e aqui x2, tá? Se vocês, assim,
pouco de imaginação, a gente consegue imaginar que os pontos eles estariam aqui no meio, tá? Isso aqui seria um gráfico tridimensional, um quadrado. Deixa eu ver se eu tenho um quadrado aqui, não tenho nada aqui. Poderia exemplificar para vocês, mas seria um quadrado, um dado, né, em que eu teria 3 eixos, e aí no meio desse dado aí eu teria os pontinhos, que seriam, né, esses pontinhos aqui, tá? Eles estariam aqui no meio, então eles estariam aqui no meio, tá? E aí eu teria uma reta, né, que passaria aqui e cruzaria só aqui no eixo aqui do X, só num ponto aqui do X, mas que eu conseguiria prever qual X eu conseguiria, essa reta ela passaria na menor distância, ainda na menor distância qualquer menor distância do ponto para a reta, tá? E aí se eu colocar um terceiro X, um X3 aqui, ele vai desenhar aqui, na verdade ele não vai desenhar, mas ele vai colocar aqui um outro X3, sei lá, vou colocar aqui. Só que assim, o ser humano, ele não tem capacidade de ver em 4 dimensões, né? Então a gente não representa, quando a gente tem, com 3 dimensões a gente representa, vocês veem até em artigos gráficos assim, parecidos com isso, mas com 4 dimensões a gente não costuma ver, porque a gente não vê porque a gente não consegue visualizar, né? Então, porque a gente teria mais um eixo aqui que passaria aqui no meio, né, que seria ortogonal a todos eles, e que representaria a terceira variável x, tá? E com isso todas as variáveis. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente vai ter um gráfico, teria um gráfico de 1, 2, 3, 4, 5 dimensões, que a gente não consegue ver, tá? Porque a gente não tem essa, a gente não consegue, como ser humano a gente não consegue, acho que nenhum animal consegue, só matematicamente a gente consegue representar isso, tá? Mas a gente pode representar também cada variável e sua variável resposta, né? Cada x e sua variável resposta também a gente pode representar. Não é bem assim que a gente põe os artigos, na verdade a gente põe os resíduos, tem uma outra forma da gente pôr, mas é uma forma da gente entender assim, a relação entre a variável preditora e a resposta. A gente pode entender dessa forma. É meio abstrato isso aqui, esse gráfico aqui, ele por isso mesmo, quando a gente tem regressão múltipla, a não ser que a gente tenha só 2 variáveis preditoras, e a gente vê gráficos assim nos trabalhos, a gente pode representar dessa forma, mas geralmente a gente vê a tabela, tá? Porque a tabela a gente consegue entender, com os números a gente conseguiria entender o que está acontecendo aí, sem precisar necessariamente de colocar um gráfico, tá? Apesar de gráfico ser muito mais simples, mas nesse caso aqui não é. Beleza? Tá. Então vamos considerar agora, você falou assim, a regressão múltipla, então eu posso ter variáveis eu tenho variáveis respostas, preditoras contínuas, só mostrou contínua. E se eu tiver uma variável resposta preditora, uma variável preditora categórica. Hoje eu estou trocando as palavras que não sei porquê, viu? Então, vamos pegar essa tabela e eu estou só inserindo aqui uma variável preditora categórica aqui, que eu chamei de tratamento contínuo aqui, que eu chamei de controle, melhor dizendo, que rege de regeneração. Então tem parcelas que não estão em processo de regeneração e parcelas que estão em processo de regeneração, tá? E aí a gente ainda precisa ir atrás dos pressupostos, né, testar os pressupostos. E a correlação, como é que a gente testa? Não tem como a gente fazer correlação disso. Então, se eu fizer aqui um core, tabela 2, ele vai falar um erro. Por quê? Porque ele só aceita dados numéricos. Então, para eu testar isso, eu posso, por exemplo, fazer de forma gráfica com box plot, por exemplo. Então, eu faço um box plot e vejo se tem diferença entre essas variáveis aqui e a variável, melhor vir aqui, essa variável aqui preditora com essa variável preditora aqui, tá?
essa variável preditora com essa preditora aqui, e essa preditora com essa preditora. Afinal de contas, eu já vi com todas essas aqui não estão correlacionadas, tá? Então, não vou fazer de novo, mas eu poderia fazer se fossem outros dados. Mas eu vou testar isso aqui, com isso aqui, isso aqui, com isso aqui, isso aqui, com isso aqui, tá? Então, eu posso fazer isso por meio de box plot. Eu vou fazendo box plot e vou vendo se tem diferença, né? Então, se uma caixinha está mais alta que a outra. No caso aqui, aparentemente não, pelo menos não tem uma grande diferença entre essas caixinhas, nada muito que eu falo, nossa, é enorme essa diferença, não tem. Eu poderia também fazer um teste estatístico. Vocês lembram qual teste estatístico a gente poderia fazer aqui? Para ver se tem relação entre essas variáveis de solo e essa parcela é controle ou é regeneração? Vocês lembram? Acho que seria a nova, né? Poderia, se fizer a nova, o resultado vai ser igual ao teste T, né? Porque como você só tem controle e regeneração, então só tem 2 tratamentos, então é mais fácil fazer um teste T. Mas se você fizer uma nova, o resultado vai ser igual ao teste T. Jogar uma nova aqui, o resultado vai ser bem igual, assim. Mas isso aqui a gente testa os pressupostos. Aí, uma pergunta que ninguém fez, assim, a gente deve colocar isso no artigo? Deve colocar no artigo, sim, que você testou os pressupostos e que a correlação foi menor que 0,7, ou ficou entre menos 0,7 e 7, que não existe correlação entre categórica e as contínuas, também que deu tudo P maior que 0,05, e que também tem homogeneidade de variância e também tem normalidade dos resíduos. Isso tudo foi testado e você viu isso. Então é importante colocar sim, tá? Por quê? Porque às vezes a gente pega alguns trabalhos assim que a gente, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, esses dados são inventados, eles são parcialmente inventados, tá? Mas assim, se eu visse esses dados e o aluno ou pesquisador que colocou ali, ele não dissesse que ele testou, eu me perguntaria assim, não, mas eu sei que tem trabalhos mostrando que áreas de floresta que nunca sofreram corte, florestas que sofreram corte, estão agora em processo de sucessão, eu sei que os nutrientes no solo são diferentes. Eu sei que existe, que tem diferença na fertilidade do solo, na quantidade de água, de matéria orgânica, eu sei que tem trabalho sobre isso. Então, mas você testou isso e mostrou que não tem diferença, de fato, então eu poderia me perguntar isso. Né? O leitor pode se perguntar em relação a isso. Então, e fora que o teste pressupõe isso, né? Então você tem que testar os pressupostos do teste sempre. Se o teste pede pressuposto, claro. Tá? Aqui a gente vai testar aqui de novo, só para incluir outra variável. Eu vou testar de novo a homogeneidade de variância e normalidade dos resíduos. Peraí, modelo 2 eu não coloquei ainda. Aqui. Então, assim, mostra aqui que tem parece um céu estrelado, mesmo colocando aquela outra variável. E aqui também ainda parece que ficou mais distante, né? Mas eu vou considerar ainda que tá significativo aqui só para a gente ver como é que como é que os resultados, tá? Quando eu jogo um summary aqui, ele fez as coisas aqui, tá? E você viu que apareceu algumas coisas significativas, né? Isso é a grande magia da regressão múltipla. A gente põe, tira a variável, muda o que é significativo e o que não é. Aqui o modelo, você vê que deu coisas significativas e o modelo também deu significativo, tá? O R quadrado aqui deu maior, inclusive. Mais uma coisa interessante aqui é que ele põe trat reg. O que é isso aqui, trat reg? Se a minha variável preditora é só tratamento, é só trat, por que ele está colocando trat reg? Isso é o grande problema do summary quando a gente tem variável preditora categórica, que eu já falei isso quando a gente viu a nova.
que ele vai testar isso aqui quando ele tem categorias, ele vai separar as categorias e vai testar uma categoria em relação à outra. Isso dá uma confusão tremenda. Então, o recomendável quando você tem variável preditora categórica, como ANOVA, ANCOVA, é a gente usar a ANOVA, a função ANOVA, que fica muito mais simples da gente entender, né, o que está acontecendo. A gente não tem quanto é estimado aqui, a gente perde o valor de estimates, tá? Quando a gente tem aqui, então lembrando a tabela de ANOVA, a gente tem grau de liberdade aqui, os resíduos, soma dos quadrados, média do soma dos quadrados, valor de F, a gente vai ter para cada variável, e o P para cada uma das variáveis. Tá? E esse P em relação ao teste F. O teste F, se vocês lembram na ANOVA, ele vai ver a variação dentro da categoria e entre categorias. Né? Então aqui a gente vai ver aqui o que deu significativo para tratamento e para água disponível no solo. E aí a gente vai ver por meio a gente pode representar no nosso artigo, na nossa tese, a gente pode colocar, a gente coloca essa tabela aqui e a gente põe um gráfico também, para a gente ver essa relação. Então a gente põe aqui o box plot, a gente vê, por exemplo, que áreas de controle, eles vão ter uma maior biomassa que áreas de regeneração, tá? Então eu vou ter essa diferença aqui, aparentemente não, existe essa diferença, a área controle tem uma maior quantidade, tem mais biomassa do que áreas em regeneração, faz todo sentido do mundo isso, quer dizer, as áreas em regeneração ainda estão se regenerando, ainda estão construindo biomassa, né, biomassa aérea, ou seja, ainda está crescendo árvore ali, árvore e arbusto, em outras palavras, e controle já cresceu, né, você só tem processo de regeneração, mas na própria parcela, né, de cai árvore, só cresce árvore, enfim. Não de sucessão no sentido ecológico mesmo. De substituição, né? Na controle você vai ter apenas substituição de espécies, então você tende a ter uma maior biomassa. E aqui não, você vai ter um incremento de biomassa, né? Então está ainda aumentando a quantidade de biomassa. E a gente pode fazer também de água disponível no solo e biomassa também. Peraí, cadê? Aqui. Né? Então a gente vê uma relação negativa. Se a gente for no summary, provavelmente aqui a relação é negativa. Né? O estimates aqui vai mostrar que quanto maior a quantidade de água disponível no solo, menor a quantidade de biomassa. O que não faz muito sentido, mas enfim, agora eu que me vire para explicar isso aí. Né? É que os dados são parcialmente inventados, então provavelmente eu mudei alguma coisa aqui, eu não lembro. Mas eu que me vire agora para explicar isso aqui, porque quanto mais água disponível no solo, menor a quantidade de biomassa. Mas existe uma relação negativa aqui, tá? Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? E outra coisa que a gente pode fazer também com regressão múltipla, a gente incluir interação entre variáveis. Para a gente incluir interação entre variáveis, além de a gente colocar o maisinho aqui, a gente põe esse asterisco aqui. Né? Vocês lembram da aula de ANOVA de dois fatores que eu falei? Sobre essa interação entre duas variáveis. Né? Então, se vocês não estão se lembrando, voltem na aula de ANOVA de dois fatores que eu explico isso aí para vocês. Qual que é a diferença de ter ou não interação entre essas variáveis preditoras? Então a gente vai ter aqui, né, eu criei isso daqui, e aí a gente ainda tem que testar os pressupostos, blá blá blá, tudo aquilo, eu só coloquei o plot aqui, tá? Pra gente ver se muda alguma coisa. E aqui o summary, e aí vem a grande questão quando a gente põe interação entre variáveis. Porque se eu não colocasse interação entre variáveis aqui, vamos colocar aqui vamos criar aqui um model 4. Tá? Aqui. Se eu não colocar aqui, vou colocar aqui model 4. Se eu não colocar, se eu der um summary aqui, ele vai considerar cada uma das variáveis em separado. Agora, se eu faço interação entre variáveis, ele vai considerar essa interação entre P e pH, interação entre P e CTC, interação entre pH e CTC.
Isso quer dizer o seguinte, ele está vendo áreas, parcelas que tem alto pH e alto CTC, parcelas que tem baixo pH, alto CTC, parcelas que tem baixo pH e baixo CTC, e todas as combinações possíveis disso, né? Então isso, assim, o que acontece aqui é que eu aumento o número, aqui eu tenho 4 variáveis, eu vou aumentar aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas que eu estou interessada, né? E aí acaba que fica muito complicado de entender interação. E aí vem aquela recomendação que eu dou para vocês. Coloque interação apenas se se a sua teoria, se o seu desenho implicar que tem interação, né? Se não coloque, porque complica demais o modelo, assim, você tem que ter muita coisa para você entender, né? Então, nesse caso aqui, mesmo que assim, eu não tenha feito um desenho que implica, mas como deu um não significativo aqui, o livro do Crowley, por exemplo, ele recomenda que eu retire isso aqui e considere sem interação, porque não deu interação, tá? Então eu poderia, como isso aqui não deu significativo para as interações, eu posso considerar sem interação. O livro do Crowley recomenda isso. Eu tenho um pouco de objeção em relação a isso, porque se eu estou interessado na interação, eu acho que sim, tem que manter a interação, tá? Mas, enfim, isso vai de cada um, assim, tem que justificar, vai de cada um e você tem que justificar o que você está fazendo, tá? Tudo bem? Alguma crítica, sugestão em relação ao que a gente está vendo até agora? Beleza, agora a gente vai para a parte polêmica, pelo menos para mim a polêmica em relação a modelos, que é a simplificação do modelo. Então você pode ver aqui que eu tenho esse modelo meu aqui 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis, 6 variáveis, 3, 6 variáveis. É muita variável. E assim, realmente fica difícil para eu entender o que está acontecendo aí, porque é muita variável. Vamos supor que tudo deu significativo, e aí eu tenho que tentar entender isso, enfim. E aí o que assim, a gente vê em alguns trabalhos é que eles simplificam isso. Existe a forma de simplificação por meio do AIC, Type Information Criterion, tá? Que eu não vou explicar aqui, apesar do R fazer isso, mas existe outra forma também, que era usada mais antigamente, hoje está cada vez menos usado, que é o Stepwise. Alguém já ouviu falar do Stepwise? Eu não sei se tem tradução para português disso. Nunca ninguém ouviu falar de Stepwise. Viu um artigo e falou, a gente fez um Stepwise aqui, nunca viu isso? Tá, assim, acho que está cada vez menos usado o Stepwise. E a gente vai entender isso por quê, tá? Existem o R faz 3 formas. Outros softwares estatísticos eu lembro que fazem também. Que é o backward, que é o forward, que é o move. Né? O backward é aquele que ele vai pegar essas variáveis aqui. Vamos pegar aqui o Model 2, tá? Aqui, ele tem essas variáveis aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai tirar as variáveis. Tá? Ele vai tirar aquelas variáveis que vão ter maior valor de P. Vamos dar um summary aqui. Então, ele vai pegar aquelas que têm maior valor de P, vai tirar primeiro. Tem menor valor de T, vai considerar o erro também. Então, ele vai pegar esses parâmetros aqui e vai tirar. Então vamos ver como é que ele faz o output disso aqui. O que ele fez aqui? Ele dá aqui o valor de A e C, né? Não se importem com isso. Aí o que ele fez? Ele pegou aqui, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Aí ele pega e
aqui ele não faz nada, tá? Aqui ele tira CTC, aqui ele tira o fósforo, aqui ele tira o pH, aqui ele tira a matéria orgânica. E aí ele vai pegar aqueles que tem, no caso aqui ele está pegando aqueles que tem menor valor de EIC, mas também ele vai tirar aqueles que tem maior valor de RSS, que é a soma dos quadrados, tá? No caso aqui, ele vai para o segundo passo. Aí ele retirou aqui, vamos supor, ele tirou aqui 3, 5, ele tirou aqui o pH, o CTC, tá? Então ele tirou o CTC aqui. E aí ele faz o modelo de novo e vai retirando variáveis. Ele vai fazendo isso, ele vai tirar o CTC, aí agora aqui ele vai tirar o fósforo, tirou o fósforo. Aí agora ele chega no modelo que ele acha o mais ótimo, assim, possível, né? Que ele quer mais, assim, que tem a menor soma dos quadrados, que tem o menor ANC possível. Então ele vai chegar no modelo que é o mais adequado. Então isso ele vai tirando variáveis de forma automatizada, tá? A segunda forma, ele vai fazer o contrário, ele vai colocando variáveis. Tá, então aqui a gente tem o forward. Então ele tem aqui um modelo completo, aí ele vai... Peraí, ele tá tirando... Tá, não. Eu rodei o backward de novo, o forward. Então ele tem um modelo aqui, e aí ele vai chamar a fórmula aqui, na real ele não conseguiu fazer aqui, né? Ele começa com o modelo completo, aí ele vai colocando variáveis, mas no fim ele não conseguiu fazer aqui direito, nesse caso aqui, tá? E tem outro que ele vai tirando e colocando variáveis, tá? Que geralmente é o mais usado, né? Ele vai tirando, vai colocando, vai experimentando. Vou tirar esse aqui primeiro, aí tá, depois eu coloco ele de novo e tiro outra. Então vamos ver se ele faz isso aqui. Então ele tem aqui o completo, aqui ele vai tirar, por exemplo, o CTC, tá? Aí depois ele vai tirar o P, tá? Vamos ver se ele vai colocar aqui. Não, ele só foi tirando aqui, no caso. Mas a gente pode... mas no caso ele pode ir tirando, por exemplo, ele tirou o CTC, mas aí na próxima ele vai tirar o CTC e pode... ele tira o pH, mas inclui o CTC. Então ele vai fazendo essas brincadeirinhas, tá? Aqui eu vou ter... Aí para eu chegar no modelo final, então no caso do modelo final do R, ele vai ter um modelo final, e o mais interessante, assim, que ele vai chegar no modelo que vai ter as variáveis todas significativas ou quase todas significativas, tá? Beleza, assim, como eu disse, assim, o Stepwise, ele é usado ainda, mas assim, eu vejo cada vez menos a galera usando. Vocês podem tentar me dizer assim, qual o problema do Stepwise para isso? Vocês conseguem imaginar qual o problema da gente deixar o computador tirar e botar a variável ao que ele quiser? Ao que ele achar mais interessante, ou mais matematicamente importante? Vocês conseguem imaginar? Talvez por ter variáveis que seriam interessantes para a pergunta da pesquisa, sei lá, o fósforo é interessante, então para ele arredondar, digamos assim, esse modelo, então ele tirou o fósforo aí, ele vai retirando variáveis que seriam interessantes para responder a pergunta da pesquisa, seria isso? Sim, exatamente, exatamente isso, a gente não tem controle, ele vai tirando. E aí ele pode estar tirando coisas que são muito importantes para a nossa pesquisa. Na verdade, tudo é importante, pode ser que tudo seja importante, mas algumas coisas podem ser, a gente está mais assim, interessado que outras, né? Ou tem mais trabalhos mostrando que o fósforo é importante, por exemplo, mas aqui ele tirou do modelo, então talvez seja interessante manter o fósforo. Outras variáveis talvez não sejam tão importantes, como o pH, ele está mantendo. Então, assim, ele não tem, o R ele não sabe ecologia, ele sabe estatística, né? Então ele não sabe o que é importante para os modelos de fato. E aí o que pode acontecer que no final a gente tem um modelo assim que a gente não consegue explicar do ponto de vista ecológico / biológico. Então a gente pode ter
variáveis no final que falam, mas não tem teoria para eu corroborar isso aqui, porque está tudo muito... tá difícil conseguir explicar essas coisas aqui, porque não tem artigo, não tem que vai explicar esses resultados. Então a gente acaba tendo um modelo meio que Frankenstein no final das coisas, né? Então por isso assim, cada vez tem sendo menos usado, né, o Stepwise. O que a galera faz é mais usar o AIC, mas de outra forma que eles usam aqui, tá? Se vocês tiverem interesse, eu posso passar material para vocês sobre o AIC, o Archaic. E também, assim, é você colocar o que você, assim, é você pegar e trabalhar com as variáveis preditoras, trabalhar mais com elas, de forma que você tenha, tenha variáveis que realmente vão ter algum sentido para o que você está testando. Por exemplo, eu poderia pegar essas variáveis de solo aqui, além de testar cada uma, eu poderia pegar isso e, por meio de uma PCA, por exemplo, eu colocar numa fórmula, calcular a fertilidade do solo, né, que poderia ser muito mais interessante do que usar cada uma em separado. Então, pode ser, sei lá, pode ser uma alternativa para isso. Então, tem um gradiente de fertilidade do solo, ao invés de eu ter pH, fósforo, matéria orgânica, né, que talvez explique muito melhor. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Está muito complicado, muito fácil, não sabe ainda? Que agora a gente vai complicar isso aí. Professora, Oi. Na atividade final vai cair esse tipo de... Vai. Vai cair isso mesmo. Inclusive essa é uma tabela, essa é uma tabela bem parecida com essa que eu estou fazendo aqui, só que vai ter outras variáveis, as variáveis de solo, mas eu mudei outras variáveis ali, pus outras variáveis, e aí a ideia é que vocês façam isso, mas eu acho que eu pus no SIGA um material com esse material aqui, não sei se está lá, esse material aqui de regressão múltipla, se eu não pus eu ponho hoje. E aí vocês podem, que é tudo isso que eu fiz em aula, tá aqui nesse material, então vocês podem, enfim, refazer tudo isso que eu fiz, né, seguindo os passos aqui, tá? E seguindo a aula também no YouTube, né, que vocês estão vendo agora, vocês podem depois seguir para vocês virem isso, assim, vocês fazendo isso, sentir a textura disso, né? Vocês fazendo isso. Mas vai ter sim, vai na atividade final vai ser isso sim. Porque, assim, a ideia da minha atividade final é simular o que vocês vão ter no final do seu mestrado, do seu doutorado. Né? Ou seja, você vai ter os dados ali, e aí, que teste eu uso? Eu tenho essas perguntas aqui, que teste eu vou usar? Né? Então, com base, claro, nos testes, só nos testes que a gente viu aqui na disciplina, né? Não estou dando nada diferente. Se alguém souber algum teste que a gente não viu e quiser usar, pode usar, tá? Mas a ideia é usar só os testes que a gente viu aqui, tudo bem? Tudo bem? Tem alguma dúvida? Tá, vamos partir agora para quando a coisa ficar um pouco mais séria. Por quê? A gente viu aqui na regressão múltipla, a gente testou os pressupostos. E aqui tá tudo bonitinho, né? Assim, os pressupostos se encaixam bem ou mais ou menos bem. A gente corrobora os pressupostos e faz tal. E quando os pressupostos não são corroborados? Ou seja, a gente faz os testes ali, tem correlação entre as variáveis preditoras, mas a gente não quer tirar a variável, ou a gente faz o teste homogeneidade de variância, não tem, e aí para onde a gente parte, né? Para que lado a gente vai? Deixa eu dar um save aqui só para... Então isso aqui, né? A gente está fazendo os modelos lineares.
Então, o que a gente viu na disciplina foi isso. A gente tem os pressupostos do teste, que são basicamente os mesmos, né, para os testes que a gente viu. Se os pressupostos do teste são corroborados, a gente faz regressão, ANOVA. E as ANOVAs todas que a gente viu, né, regressão múltipla, regressão simples, a gente faz tudo. Se não, a gente transforma os dados e tenta, se mesmo assim não foi, a gente pega e ver se tem um teste similar, não paramétrico, um teste equivalente não paramétrico. A gente viu isso para ANOVA, né? Mas para regressão a gente não viu, né? E aí, no caso, às vezes o pressuposto não é atendido. A gente vai lá, transforma os dados faltou aqui uma caixinha aqui de transformar dados. Vou colocar aqui, dados. Se o pressuposto é atendido, a gente parte. Se não, a gente tem que... a gente faz o quê, né? A gente pode sentar e chorar. Se o pressuposto não é atendido, a gente vai lá, testa o pressuposto. Não é atendido, a gente transforma os dados, aí os pressupostos são atendidos, a gente parte para os testes. Mas se a gente está fazendo um teste e os pressupostos não são atendidos e não tem um teste equivalente não paramétrico, a gente faz o quê? Aí existe assim, uma série de testes que a gente pode usar. A gente pode usar, por exemplo, o linear, ou GLMM ou LMM, que é o Mixed Model, que é quando a gente tem variáveis preditoras que são correlacionadas entre si. Existe essa correlação espacial ou temporal, a gente pode usar o Mixed Model. A gente tem o NLM, que é o Non-Linear Model, no modelo não linear, que é quando a gente tem mais de um y para o mesmo x, né? Então a gente tem mais de um, ou é mais de dois, não, é mais de dois, a gente tem para um y, a gente tem 2x ou mais de 2x, né? Então, ou seja, a gente tem duas variáveis, vamos supor esses dados aqui, na tabela 1, então, aqui. Então, eu tenho, por exemplo, aqui minha variável resposta é biomassa. Então, para esse valor de biomassa, eu vou ter 2 valores de CTC, por exemplo, ou 3 valores de CTC. Isso implica que, além de eu ter uma reta, eu posso ter curvas, tá? Posso ter curvas de diversas formas. Então, esses são modelos não lineares, tá? Que a gente não vai ver aqui. Eu, particularmente, entendo muito pouco de não linear. A gente tem o GAN também, que é um modelo aditivo, que é quando, são modelos, assim, dinâmicos, no sentido de que ele vai encaixar uma curva ou uma reta de acordo com os nossos dados, sem precisar atender os pressupostos de variância ou normalidade dos resíduos. Ele vai simplesmente achar uma melhor curva, melhor reta. Né? Só que ele é bem difícil de ser tratado, assim, ele é pouco usado, ele é bem difícil de inclusive entender, mas ele é possível, né? Se alguém tiver interesse no GAN, modelos aditivos, eu tenho material sobre isso, vocês podem ver. Mas o que a gente vai ver aqui é o GLM, que nada mais é do que o modelo linear do que a gente tem visto aqui, mas ele é generalizado, é como se fosse assim, uma extensão do modelo linear que a gente tem visto até então. E assim, vocês devem ter visto, devem estar vendo nos artigos que vocês estão lendo, o pessoal usando GLM, né, um modelo linear generalizado, não vou conseguir falar em inglês. Eu usei isso. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês 2 tipos de GLM aqui. O binomial e o de Poisson, que são, assim, que eu vejo que o pessoal mais usa em ecologia, tá? Mas existem outros também. Ele é um modelo linear, porque para cada y, para cada x apenas um y. Então ele é um modelo linear também, apesar de às vezes parecer que tem uma curva, mas vocês vão ver assim que para cada x há um y apenas. E o GLM, ele tem outros pressupostos que a gente não viu na disciplina até agora, né?
E os pressupostos, eles implicam que não existe, na verdade os dados, eles são, o GLM são para dados que, pela natureza do próprio dado, não há normalidade dos resíduos ou homogeneidade de variância. Né? Então, pelo tipo de dado que a gente dificilmente vai encontrar a normalidade dos resíduos e a homogeneidade de variância. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois tipos. O primeiro é o binomial, que é quando a gente tem proporção, por exemplo, proporção de machos e fêmeas, a proporção de, sei lá, folhas infectadas, proporção de... ou mesmo presença e ausência, a ausência de determinada espécie em determinado local, por exemplo. Então, esse é o modelo binomial. E o outro é o de Poisson, que tem esse nome, né, em homenagem a um estatístico chamado Poisson, e que ele descreveu essa distribuição, né, chama de distribuição de Poisson. E essa distribuição ela tem uma característica bem importante, que é que a média é igual à variância. O valor da média é igual ao valor da variância. Tá? E essa distribuição ela é indicada para quando a gente tem contagens, ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, assim, na binomial a gente não vai ter valores menores do que 0 e nem valores maiores do que 1. A gente sempre vai ter valores intermediários, que vão entre 0 e 1. Na de Poisson a gente vai ter valores que vão de 0 até o infinito, tá? Mas são sempre números inteiros. Então, 0, 1, 2, a gente não vai ter 1,24, por exemplo, ou vai ter 3,42, a gente não vai ter, a gente sempre vai ter 1, 2, 3, 4. São muito usados por quê? Porque às vezes a gente está interessado na presença e ausência de determinada espécie em algum lugar, ou a gente está contando machos e fêmeas, então é isso que a gente está interessado. E Poisson, porque, pelo menos em ecologia de comunidades a gente usa muito, porque número de espécies e número de indivíduos são contagens. Né? A gente não tem número de espécies negativo, a gente não tem número de espécies quebradas, a gente sempre vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai de espécies. Então é por isso que a gente usa bastante o GLM. E a fórmula do GLM é igual ao do LM. Se no LM a gente tem Y, o tiozinho X, data igual à tabela que a gente está, o data frame que a gente está usando, o GLM também, isso aqui. Então a diferença é que a gente, além de LM, a gente vai usar GLM, a função chama GLM, e a gente vai ter que indicar a família, que é se dizer se é binomial ou de Poisson. E aí o que a gente viu até então, para LM, se X é contínuo ou categórico, se a gente tem 2x, 3x, 4x, por aí vai, também vale para GLM. Pode ser, a gente pode ter a variável que a gente quiser, quantas a gente quiser de variável preditora. Tá? Então, tudo isso que a gente viu até então vale para GLM. Toda a configuração de fórmula, melhor dizendo, vale também para GLM. Ok? Tudo bem? Parece difícil até agora? Não? Sim? Bem, se vocês ficaram calados, quer dizer que está muito fácil. Então vamos lá. Quais são os pressupostos? Aqueles pressupostos que a gente viu de que homogeneidade de variância e homogeneidade dos resíduos, eles não valem para a GLM, tá? Para a GLM, o que vale, o pressuposto é, primeiro, o tipo de dado. Então, para binomial, presença e ausência ou proporção. E para Poisson, a contagem é variância igual à média, apesar da gente não medir diretamente isso, tá? Mas um outro pressuposto é que não pode ter sobredispersão, ou overdispersion, tá? A palavra em inglês que vocês vão ouvir é overdispersion, vou colocar aqui. Isso significa que o resíduo, a diferença do resíduo para a reta ou para a curva de regressão, ela não pode ser muito maior que os graus de liberdade. Ou seja, a variação dos dados não pode ser muito maior que os dados em si. A gente vai ver como a gente testa isso, tá? Tá, vamos lá. Cadê o R? Aqui. Então vamos lá, GLM.
A gente já viu na teoria, vamos lá. Então, assim, eu peguei os dados aqui. Eu acho que esses dados são do Crowley, que são dados, assim, que eles injetaram uma dose em ratos e viram em 20 ratos. Aqui tem a dosagem, tá? Em 20 ratos, então eu fiz a dosagem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em 20 ratos, e aí eles viram, então de 20 ratos, quantos morreram. Então, 1 morreu aqui, 4 morreram, 9, 8, 12, 20. E assim, e aí eles dividiram também por sexo, porque pode ser que machos e fêmeas tenham tolerâncias diversas. Eu não lembro de dose do que é isso, né? Essa dose, acho que é um medicamento, não lembro. Tá. Aí você fala assim, Júlia, beleza. Não sei nada de GLM, eu não lembro da aula de GLM. Eu pegar e vou testar os pressupostos do GLM, ou do LM, melhor dizendo. Então vamos testar o primeiro pressuposto, né, que é a homogeneidade de variância. Aqui, dá um zoom aqui. Aqui são os pontos e aqui a reta. O que vocês acham disso aqui? Assim, primeiro tem poucos pontos, né? Fica meio difícil de ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um PCH aqui. Preencher esses pontos. Ficou agora um pouco mais bonitinho. Tá, agora está mais fácil de ver. O que vocês dizem desse daqui? Parece um céu estrelado ou não, assim, para vocês, assim, o que vocês acham? Eu acho que sim, mas embora que ele estava no começo da origem ali, no 0, eles estavam bem mais próximos, né? Bem mais próximos da reta de regressão, e foi aumentando, né? À medida que aumentava no eixo X aí. Isso, exatamente. Eu consideraria que sim. Assim, tá no limbo aí, né? Você pode dizer, tem, né? Mas tudo bem, são poucos pontos também, né? Não dá pra saber muito bem. Mas assim, também você pode dizer, não, assim, se eu pegar e traçar aqui, não dá pra fazer, mas eu colocar aqui uma reta aqui, assim, aqui, mais assim, no exterior, assim, pode ser que eu diga, não, também existe, assim, a variância tende a aumentar aqui, né, parece à medida que eu vou aumentando aqui no X, a variação, a diferença do ponto em relação à reta tende a aumentar, então existe essa diferença. Tá, então, assim, eu acho que tem outros dados aqui que eu acho que são mais, esses dados são o próprio R, tá? Aqui acho que fica mais fácil de ver. Aqui acho que fica mais fácil de ver, né? Tudo bem que são dados categóricos, por isso fica separadinho aqui. Mas aqui você vê que os dados estão mais próximos, aqui eles estão mais separados, né? Estão mais distantes aqui. Isso mostra que não existe homogeneidade de variância. Né? Então, aparentemente não tem mesmo homogeneidade de variância desses dados. Então, aí você fala assim, não, posso transformar os dados. Tudo bem, você pode transformar os dados. Tudo bem, não, existe uma grande discussão sobre isso, que eu posso depois falar no final da aula. Mas você poderia transformar os dados e aí você deixar as homogeneidades de variâncias mais parecidas. Tá? Mas, assim, existe... nesse caso aqui, no experimento 1, eu teria que, no caso, assim, seria uma proporção do número de mortes. Eu tenho 1 morto sobre 20, 4 mortes sobre 20 indivíduos, 9 mortos sobre 20 indivíduos. Eu vou falar falecidos porque morto é uma palavra meio estranha aqui. 13 ratos falecidos sobre 20 ratos. Tá? Então eu tenho aqui, eu teria aqui no caso uma proporção, né? Eu poderia até colocar essa proporção, não sei se daria certo, colocar morto sobre 20 aqui, será que dá certo? Ficou a mesma coisa, não muda. Então assim, eu poderia transformar, nesse caso aqui dos dados aqui, eu até fiz aqui, né? Esses dados aqui que são... É um dado que tem no próprio R, chama Sect Spray. Eu não sei exatamente o que é isso aqui, deixa eu ver.
são contagens de insetos em unidades de agricultura experimental com diferentes inseticidas. Ah, tá. Então ele pegou diferentes inseticidas, aqui, esse A, B, C, D aqui, e contou quantos insetos tinham. Né? Então tinha unidades experimentais lá de agricultura, sei lá que agricultura que era, e contou que quantos tinham. Então ele tinha um experimento aqui que ele jogou inseticida A, inseticida B, inseticida C, inseticida D, e aí depois de, sei lá, um dia ele foi lá e contou o número de insetos que tinha. Né? Então, são dados de contagem, né, de número de insetos, talvez uma espécie de inseto em particular. Eu poderia aqui, então aqui, voltando para esses dados aqui de insetos, então existe uma homogeneidade e variância. Se eu transformar os dados em log, aqui, se eu pegar isso aqui e colocar, citar log 1p, porque tem valores zero, se o log de zero, ele não calcula o log de zero, tá? Então, aqui tem zero, ele não calcula. Então, eu pego e somo 1 e faço o log disso. O log 1p é nada mais que isso, tá? É a mesma coisa que eu pegar o log aqui e somar 1 aqui, tá? Isso é só um truque para a gente não perder esses zeros aqui, senão a gente teria que tirar esses valores de zero, tá? Então, a gente só somou 1 em todos esses valores de contagem e transformou o log. Como a gente somou em todos, isso não vai mudar o cálculo final, tá? E aí eu só transformei em log isso, e aí assim, ainda não estou muito satisfeita, né, porque assim, só inverteu aqui, né, aqui estava assim, apareceu um triângulo assim, né, tipo aqui, menor homogeneidade, maior homogeneidade, menor variância, quando eu transformo os dados, mudou aqui, menor variância, maior variância. Então, tipo, parece que não mudou muito, né? A homogeneidade de variância. Nesses casos, eu posso, pela natureza dos dados, por mesmo transformando eu não conseguir a homogeneidade de variância, a unidade dos resíduos, eu posso usar o GLM. Então, vamos lá. Como eu faço o GLM de proporção com aquele dado lá de tratamento 1? Tratamento 1? Experimento 1. Meu Deus. Como eu faço? Então, o modelo com proporção, ele é um pouquinho mais... A gente tem aquilo, né? A gente põe um GLM aqui, a gente tem as variáveis preditoras, sexo e dose, tá? Sexo e dose. Os dados aqui, isso aqui tudo a gente faz no LM, a mesma coisa, tá? No caso aqui ele está interessado na interação entre sexo e dose, tá? E aqui ele tem a família, então ele está indicando aqui a família binomial. Mas quando ele vai fazer aqui, ele faz um truquezinho aqui, porque quando a gente faz essa questão de proporção, o GLM binomial, a gente tem que colocar, fazer um cbind, peraí, deixa eu fazer aqui cbind, o que ele está fazendo aqui? Isso aqui é uma coisa de R, tá, gente? Isso aqui não é estatístico. Eita, não tá conseguindo aqui. Tá, eu não sei porque ele não tá fazendo. Mas assim, o que tá acontecendo aqui, ele tá pegando, tá juntando. Ele tá pegando assim, a quantidade de mortos aqui, e ele depois tá pegando a quantidade de vivos. A quantidade de vivos é 20 menos a quantidade de mortos. Tá, então, basicamente, ele está pegando aqui mortos e os vivos. Então, para a gente fazer o binomial, a gente precisa disso, né? A melhor forma da gente fazer, de fato, é a gente pegar o que ele chama, a estatística chama de sucesso, vírgula, fracasso. Porque aí, no cálculo, ele vai fazer a proporção. Tudo bem? Então, essa é a melhor forma é a forma correta de eu fazer o binomial. Ok?
Então, assim, relembrando, o GLM, isso aqui é tudo que a gente, mesma coisa que a gente fazia no LM, tá? A gente só tem que especificar o que a gente vai fazer, binomial, porque a binomial ela aceita dados de presença e ausência em proporção, e para a gente colocar a proporção, a gente não coloca a proporção direto, a gente põe um cbind, que é basicamente a gente está colando duas colunas, né? Ou seja, column bind aqui, que está querendo dizer, mortos e vivos aqui, que é como se ele fizesse mais uma coluna aqui de vivos. Tá? Então, ou seja, o cbind diz fracassos, vírgula, sucesso. Se a gente tivesse machos e fêmeas, seria cbind, macho, vírgula, fêmea. Se a gente tivesse, sei lá, infectado, não infectado, então cbind, infectado, vírgula, não infectado. Tá? E a família aqui é a família binomial. Okay? Aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir no help do GLM, que ele vai explicar um monte de coisa aqui, né? Vai explicar a família. E tem mais coisas que ele faz, por exemplo, ele dá peso para as variáveis. Você pode fazer um subset, pegar seu data frame, pegar uma parte dele. Se você tiver NA, você pode tirar esses NAs. NAs são valores que estão faltando, né? Então, e aqui ele explica, então o GLM é uma função bem completa, assim, eu estou explicando a forma bem mais simples possível do GLM, tá? Mas ele faz muita coisa. E aqui a gente tem a família, né, também. E aí, aqui, family. Se vocês quiserem saber as outras famílias e outros dados, vocês podem clicar aqui, ele vai mostrar aqui família binomial, gaussiana, gama, gaussiana inversa, Poisson, quase binomial, quase Poisson. Então tem outras famílias, eu estou mostrando aqui a binomial, eu acho que eu vou falar também de gaussiana, só para falar aqui que é a gaussiana, e a Poisson, tá? Então eu vou mostrar só essas duas que são as mais usadas. Se eu der um summary nesse modelo, ele vai retornar. Peraí, não, esse aqui é esse modelo aqui. Não rodei ele. Então ele vai rodar aqui. Se eu dar um model 1 aqui, ele vai dar aqui os coeficientes. Então ele vai dar o coeficiente do intercepto, a mesma coisa que a gente vê no LM. Então ele vai dar onde a reta cruza no intercepto, a inclinação do sexo dos machos, do dose e da interação também. Tá? Ele vai também calcular o desvio total, beleza. Aí se eu der um summary aqui, ele vai dar um negócio assim, que é bem parecido com o que a gente viu até então, do summary. Então ele vai dar aqui os desvios dos resíduos, beleza? Aqui ele não vai ter, ele vai ter essa tabelinha aqui, ele vai dar o valor do estimates, o erro padrão. Aí além do T ou do F, ele vai dar o valor de Z, que é outra forma de calcular se isso aqui é diferente de zero ou não. Tá? Aí vai dar o valor de P aqui. E aí ele vai dar aqui desvio nulo e resíduo ou deviância. Eu já vou explicar aqui o que é isso aqui. Mas vocês veem que ele não dá o valor de R quadrado, ele não dá o valor de F, não dá o valor de P da fórmula. Ele só dá isso aqui. E aí existe um problema com esse summary. Porque esse estimates aqui, eu não vou entrar em detalhes também, porque eu também não entendo muito bem disso, mas esse estimates aqui, ele não é calculado, assim, é uma aproximação do que o LM faz, mas ele não é, assim, uma forma mais correta de calcular isso, tá? Então, não é esse summary aqui, ele é recomendável que a gente não use, apesar de ele retornar, tá? O que a gente faz é fazer um teste, usar a função ANOVA. E a gente precisa especificar o teste que a gente está usando. No caso aqui, isso aqui é o que a nova GLM pede aqui no help. Se vocês virem aqui no help, ele vai dizer para usar o teste de Q quadrado, tá? Para ele fazer para ele testar essas variáveis, se o sexo, dose e a interação estão relacionados com mortos e não mortos.
E aí ele vai dar uma tabela de ANOVA, vai dar o desvio, o grau de liberdade do desvio, o resíduo dos desvios e o P, né? Então o P do Q quadrado. Ele não dá o valor de Q quadrado, aqui ele dá o valor de P. Então a gente usa isso aqui, tá? Esse valor de P aqui, basicamente, que a gente usa. Então aqui no caso, dose está influenciando quem morre e quem não morre, claro, e o sexo também tem uma influência, né? Menor, mas tem uma influência. Tá? Então a gente acaba utilizando isso aqui, que é muito mais... Só que o problema é que não dá pra gente ver a inclinação da curva, né? Então a gente... deixa eu botar aqui. Tá, eu vou fazer a curva depois. Depois eu faço o gráfico pra vocês verem. Tudo bem? Tá muito confuso ainda isso aí? Tá bem complicado de entender? Como é que tá? Eu já estou explicando isso aqui porque isso a gente usa bastante, tá? Mas assim, o GLM, assim, o problema é que o pessoal usa bastante, às vezes usa sem entender muito bem. Por muito tempo eu usei errado o GLM. Eu usava o Summary aqui, tá? E eu tinha muita dificuldade de entender o Summary, mas eu usava isso aqui. Aí, quando eu fiz meu pós-doc lá na República Tcheca, fiz uma disciplina de estatística básica, e aí o professor, quando foi falar de GLM, falou, não usa Summary, eu uso isso aqui. Aí eu falei, tá, então... E aí ele explicou matematicamente e tal, eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho capacidade de explicar o que ele explicou, porque ele é muito foda, aquele professor. Mas ele explicou isso aqui, e aí isso aqui faz muito mais sentido, né? O problema é que não dá pra gente ver a partir disso qual que é a inclinação. Por isso que a gente, quer dizer, se a relação entre dose e morte é positiva ou negativa. Por isso que a gente faz o gráfico, que eu vou fazer isso depois, tá? Então assim, o GLM ele causa muita confusão. Por isso que eu estou dando uma aula de GLM e estou sendo bem direta. Ó, faça isso aqui, não faça aquilo ali, tá? E se vocês precisarem usar, então vão aqui no material, vou passar um material para vocês de GLM aqui. Eu estou falando, tudo isso aqui que eu estou falando, tá aqui no material, espero. Tá aí, vocês vão, enfim, tá registrado para vocês, tá? Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho, eu peguei aquele mesmo experimento. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de diferente. Eu só mudei os valores aqui de dose, eu acho. Eu só mudei os valores de dose. Porque se vocês lembram de um dos pressupostos, é que não pode haver sobredispersão. Isso aqui a gente sabe pela natureza dos nossos dados, tá? Isso aqui a gente tem nossos dados, a gente olha os dados e sabe ou não. Isso aqui a gente precisa testar. Uma forma da gente testar isso, caramba, aqui, aí que vem que a gente usa o Summary, né? Então eu faço a mesma coisa, eu fiz isso aqui a mesma forma que eu usei lá no Model 1, tá? Só que quando eu dou o Summary, ele vai dar aqui os resultados, papapá. Aí eu pulo tudo isso aqui, eu vou aqui no final e olho essa última linha, antepenúltima linha aqui, tá? Essa linha aqui, ela vai me dizer se tem sobredispersão ou não. Você vê que isso aqui tem esse parênteses aqui. O parâmetro de dispersão deve ser 1. Ele está avisando a gente, o R está avisando a gente, olha, o parâmetro tem que ser 1. Né? E aí, como a gente sabe disso? A gente sabe disso simplesmente fazendo uma divisão disso aqui em relação a isso aqui. Se isso aqui for um número que é muito maior que 1, eu digo muito maior mesmo, porque se isso aqui, no caso, for 10, isso aqui 8, eu posso ignorar, que tem sobredispersão. Mas no caso aqui deu 47,994 dividido por 8. Se eu fizer a divisão disso aqui, vai dar 5, deu 6, basicamente. Então isso significa que 6 é bem diferente de 1.
né, bem diferente de um. Então isso significa que os meus dados são sobredispersos. E o que a gente faz quando nossos dados são sobredispersos? O que a gente faz é simplesmente pegar e mudar aqui. A gente, além de colocar binomial, a gente escreve quase binomial. É só isso que a gente faz. A gente não precisa transformar dados, a gente não precisa fazer teste nenhum, a gente só muda para quase binomial. O que esse argumento quase binomial faz? Ela faz uma correção para essa sobredispersão. Né? Basicamente ela faz uma transformação lá dos dados, tá? Mas é uma transformação que a própria função faz. E a gente pode controlar essa transformação na real, se a gente vier aqui a gente tem aqui a gente tem aqui link GLM, a gente pode mudar a transformação que a gente faz. A gente faz isso aqui. Daí a gente precisa voltar no livro para ver qual é a melhor transformação. O crawler ele diz qual que é a melhor transformação que a gente tem que usar. Então essa parte o crawler é bem legal, tá? Eu só não gosto muito do crawler porque ele gosta muito de usar stepwise, que eu particularmente não sou muito fã disso, não gosto muito por causa das coisas que a gente já discutiu aqui. E porque ele usa summary também no GLM, isso que me confundiu muito quando eu comecei a estudar isso. Então ele usava o summary para os cálculos que ele queria mostrar. Isso acaba me confundindo, né? Mas essa parte de explicar o que é quase binomial, o que é quase Poisson, ele explica direitinho, vocês podem ir lá ver, tá? E aí quando eu faço a nova, peraí. Oi. Não, foi um lapso? Alô? Não, foi um lapso, que alguém abriu aí sem querer o microfone. Tá. E aí, quando a gente usa o quase aqui, a gente usa, além de usar o teste de Q quadrado, a gente usa o teste F. Tá? Eu não lembro agora por que exatamente usa o teste F, porque muda do Q quadrado para o F, mas eu acho que aqui ele explica isso. Peraí, não, tá lá na nova. Mais fácil vir aqui fazer de novo. A nova, GLM, ele explica isso aí, deixa eu ver. Ele faz aqui, compare reduction, for models no dispersion, usa o Q quadrado. Então, para modelos binomiais e Poisson, você usa o Q quadrado. Mas para estimados pelos momentos, né, que são gaussiano, quase binomial, quase Poisson, a gente usa o teste F. E aí ele não explica por quê. Tá? Então, tá, beleza, mas acho que o crawler chega a explicar, mas ele explica bem assim, superficialmente por que faz isso. Tá. Eu posso depois ir atrás para ver por que usa um teste em um e um teste em outro. Beleza, então assim, então quando a gente usa teste quase binomial, a gente usa o teste F. Quando a gente usa o binomial, a gente faz a nova com o Q quadrado. E se vocês... Eu sempre fico em dúvida qual que eu uso, qual que eu não uso, aí eu vou aqui no help, que ele sempre diz pra mim. O help sempre tá aqui pra me dizer, pra mim, companheiro, pra me dizer, tá? Aí você fala, Júlia, tá, beleza, isso aqui tá muito... eu quero ver o gráfico, então mostra o gráfico aí. Aí a gente pode, a gente tem os dados aqui do experimento 2. Para fazer o gráfico ele é um pouco mais complicado, tá? O gráfico de GLM é um pouco mais complicado. Eu poderia fazer um gráfico, fazer um plot, mortos sobre 20, por exemplo, para ter a proporção. Ué? Então não quer fazer o xizinho aqui. Tá.
sobre 20, aí eu ponho dose aqui, data igual experimento 2. Eu faço isso, ele vai dar isso aqui, né? Aí eu poderia colocar um abline aqui, eu não sei se vai dar um abline, deixa eu ver. Vamos ver. Ele até faz, mas faz uma curva lá estranha demais. Tá bem estranho isso. Mas assim, a melhor forma de se fazer é uma forma mais... Eu acho que eu pus isso no material aqui, deixa eu ver. Pus aqui para fazer o gráfico, tá? Mas eu pus de uma forma um pouco diferente. Para fazer o gráfico, a gente tem que dar uns contorcionismos, assim, né? Então a gente calcula primeiro a proporção, para ficar mais fácil para as próximas etapas. Então o que eu fiz aqui, simplesmente peguei isso aqui, dividi por 20, tá? E coloquei numa nova coluna. Aí eu ploto isso aqui, a mesma coisa, tá? E eu pego e ponho linhas aqui. Essas linhas aqui, elas estão meio estranhas assim, mas elas isso tinha feito ontem e tinha dado diferente. Bem, enfim, ela seria a linha assim, predito, né? Então a gente precisa, aqui basicamente o que a gente está fazendo, a gente está calculando os valores preditos do modelo, tá? É o modelo 2 ou 3 aqui, acho que é o 3. Não, mas não muda. Então ele tá essa linha aqui a gente tem é uma linha que a gente calcula dos preditos. Então basicamente é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Então é um pouquinho mais complicado isso aí, tá, de fazer, mas isso tem lá no material, aí vocês depois podem refazer, tá? Beleza? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Tá muito complicado, gente? Ou não? Se tiver, pode... Professora, pra falar a verdade, eu não estou conseguindo nem acompanhar direito, eu vou rever depois a aula. Tá, tudo bem. Beleza. Eu acho que ninguém está entendendo muito bem isso. Assim, eu estou explicando o GLM, eu já falei antes, mas porque assim, é muito usado. Tá? Então, por isso que eu estou explicando. Mas assim, eu acho que, assim, se você não entendeu agora, eu acho que vale muito mais a pena reforçar o que já foi dito antes, o que já foi explicado até então de LM, a nova, fazer exercícios em relação a isso, tal, ter isso bem fundamentado e depois partir para GLM, tá? Porque realmente é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo entender o GLM. Mas assim, por outro lado, assim, eu acho que ele é um pouquinho mais complicado, mas ele, assim, ele não é nada mais, nada menos que uma extensão do modelo do que a gente está vendo até agora. E muita coisa da estatística é uma extensão. Então, para quem já viu multivariada, enfim, vocês vão ver multivariada, vocês vão ver que as fórmulas de multivariada são extensões dos linear models. Né? Então, para a gente fazer, por exemplo, aqui na regressão múltipla, tem a fórmula da PCA, que chama PRComp. A gente tem isso aqui, que é uma fórmula que é a fórmula que a gente usa no LM também, com a diferença que a gente não tem variável resposta. Né? Então, se vocês entenderem bem como funciona o LM, a nova, essas coisas todas, para entender depois como funciona multivariada, GLM, Mixed Model, essas coisas um pouco mais complicadas, fica muito mais fácil. Então eu imagino assim, que se vocês estão sentindo dificuldade agora de entender, é porque houve uma falha minha, assim, com certeza, de enfatizar mais o que foi a LM e a nova. Tá? Então, tanto que essa aula aqui, eu tinha um exercício que eu acabei até tirando, tá? Porque inclusive vocês vão ter que fazer outro exercício fazer um exercício mais longo para a semana que vem, tá?
Então, mas vocês podem pegar esses dados aqui e refazer depois, tá? Junto com a aula no YouTube, ou sozinhos aqui, ou pegar o crawler e ler também junto e fazer junto aqui, tá? Agora eu vou explicar brevemente, já que a gente entendeu o binomial, vamos entender Poisson. Eu peguei esses dados aqui do Insect Sprays, tá? Esse dado vem no próprio R. Então a gente tem aqui os pesticidas e o quantos bichos morreram aqui de pesticida. Tá, então tem aqui 12 experimentos, né, de cada um e quantos morreram. E eu vou ter contagem, assim, que vai de 0 a 26. E vocês... aqui aparecem números quebrados, mas assim, vocês vão ver que não são números quebrados. Se eu vir aqui nos dados, vocês vão ver que não tem número quebrado. Isso aqui é contagem, ok? E a forma de eu entrar com Poisson é a mesma coisa. A fórmula, os dados, aí eu ponho GLM aqui, tá? E a família, eu vou dizer família de Poisson, tá? Família Poisson. E vai ter a mesma coisa, eu vou ter o summary aqui, e aí, como eu disse, o summary, o mais importante, peraí, ele não fez, ele fez o outro modelo 4 aqui. O summary aqui é isso aqui. Se eu pegar isso aqui, 98, eu vou simplificar aqui, dividir por 66, vai dar um número próximo de 1,5, eu ainda considero alguma coisa, tá? Então, assim, não existe uma grande sobredispersão dos dados. Então, eu posso continuar com a nova e fazer o x aqui quadrado. Existe uma relação aqui. Se os dados forem sobredispersos, aqui eu vou mostrar só para ilustrar, tá? Nem mudei os dados aqui. Quase Poisson, summary, a nova, aqui caso tivesse dado, né, um sobredisperso, teria dado acima de, sei lá, 5, a razão aqui tivesse dado grande, aí eu vou e faço quase Poisson, né, e, enfim, faço gráfico, mostro isso graficamente. Então, assim, o Poisson e o quase binomial é praticamente igual. O que muda é a fórmula aqui. Aqui, se no quase binomial, que eu preciso indicar quantos mortos e vivos tem, né? Sucesso e falha. No Poisson não tem necessidade de fazer isso. Tá? Então, relembrando, pressupostos do teste. Natureza dos dados. Os dados têm que ser proporção para binomial ou contagem para Poisson. E sobre a dispersão. Sobre a dispersão, eu tenho que rodar o modelo e calcular, fazer o summary lá na antepenúltima linha e ver se existe sobre a dispersão. Isso aqui. Se não tiver sobreposição, eu rodo uma nova com o teste de Q quadrado. Se tiver sobre a dispersão, eu refaço o modelo com quase e rodo a nova com o teste F, tá? Então, assim, o GLM também tem pressuposto, também tem hipótese nula, que a hipótese nula aqui, eu não falei, mas é bem semelhante ao modelo linear, ou seja, que a reta, no caso a curva, que tem inclinação zero, ou seja, não há relação entre uma coisa e outra, tá? E é isso, basicamente isso. E outra coisa também que eu posso fazer modelos, assim, eu posso colocar quantas variáveis preditoras eu quiser, ou puder. Mas aí o pressuposto de não ser correlacionado permanece. Por quê? Porque isso aumenta a chance de ter erro, sim, mas também porque fica mais difícil de interpretar o modelo se eu tenho muita variável preditora correlacionada. Ou seja, eu tenho uma variável preditora, fica mais difícil, fica mais complicado o modelo. Então, quanto mais simples, melhor. Parcimônia na estatística, tá? Parcimônia, assim, escreva assim, parcimônia, sempre na estatística. Quanto mais simples, melhor. Então, aí, no caso, a gente precisa, a gente não ter variáveis correlacionadas. E a gente faz a de correlação também a mesma coisa, tá?
Aqui só abrir um parênteses aqui para uma outra coisa, que se vocês virem aqui aqui no Help e virem aqui na Family, vocês vão ver aqui uma família chamada Gaussiana. Se eu vier aqui e não der nada aqui, der o GLM, eu estou fazendo aqui com Insect Sprays, tá? O GLM, Count Spray, Data, Insect Sprays, papapá, e não especificar a família, o R ele vai fazer por default a família Gaussiana. Eu vou colocar aqui só Summer, não vou colocar a nova, tá? Então aqui ele fez o Summer aqui. Se eu pegar isso e então se eu pegar isso aqui e fizer a família Gaussiana aqui, vocês vão ver que os valores vão ser iguais, espero que sim, vamos ver. Então aqui eu tenho valores de estimates 14.5, 0.83 aqui, 14.05, 0.83, 12.41, 12.41, então os valores são iguais. Então quer dizer que o R faz por default a família Gaussiana. Tá, e aí, e o que é essa família Gaussiana? Essa maldita família Gaussiana é nada mais nada menos que o LM. Se eu der um LM aqui, vocês vão ver que o LM aqui, ó, eu não especifiquei família nem nada, LM, Count, Sector Sprays, blá blá blá, 14.05, 0.83, tá? Se eu usar o GLM aqui com Gaussiana, vai dar 14.05, 0.83. Então, essa família Gaussiana do GLM é nada mais, nada menos que o LM que a gente viu até agora. Explodiu a cabeça. Por que isso é importante assim? Porque a gente poderia usar só o GLM, então não precisa aprender tudo que a gente viu de LM. A questão é que o LM ele tem muito mais coisas que o GLM, o cálculo que ele usa é um pouco diferente, ele dá mais informação, por isso que a gente usa o LM. Isso tem uma outra importância também, que eu já vi em tese de dissertação, que eu vi pessoal falando, eu fiz um GLM de tal dado com tal dado. Eu falei, tá, beleza, que família você usou? Ah, não usei nenhuma, eu peguei o que tinha default. Ah, então por que você não usou o GLM? Você fez o LM. O GLM a gente usa quando você fez nada mais nada menos que um LM, não uma regressão múltipla, uma regressão linear, não lembro agora que a pessoa fez. Você não precisava ter falado que você fez um GLM. Né? E aí quando você faz o LM, você tem que testar os pressupostos. Você testou os pressupostos? Ah, não testei. Então, você fez um LM sem testar pressuposto, tá errado isso aqui. Não reprovei a pessoa, mas eu deixei, só deixei ela atenta em relação a isso. Então, assim, isso é muito importante a gente saber essas nuances no R, porque quando a gente vai fazer, às vezes a gente faz assim, sem estudar muito bem, sem aprofundar muito, e a gente acaba às vezes fazendo errado. Então eu já vi gente falando, não, faz um GLM com sinônimo de que está fazendo regressão múltipla. Não é. GLM são modelos lineares particulares para determinados tipos de dados. Dados aí que eu acho que eu não enfatizei muito bem, que é em relação à variável resposta, tá? E o GLM é interessante a gente usar quando a gente não tem os nossos dados, eles não seguem assim um LM, eles não estão nessa família gaussiana, né? Não estão dentro da família linear. Eles são dados de contagem, dados de presença e ausência. Eu tenho outros dados aqui de gama, que é dado de taxa, se eu não me engano, que a gente usa quando tem taxas. Então é interessante a gente usar quando a gente tem esses casos particulares, tá? Se a gente não tem, parte para LM, faz LM que tá de boas, tá? E aí testa os pressupostos, transforma os dados que tá beleza. Tudo bem? Um adendo que eu falei que ia falar, que eu lembrei, sobre transformação de dados. Existe uma discussão na literatura se a gente deve ou não transformar dados de contagem. Ou seja, se eu tenho dados de contagem, eu transformo os dados
pressupostos, papapá, e uso um LM, ou se eu não transformo, papapá, e parto direto para GLM com Poisson. Existe uma discussão na literatura, se alguém tiver interesse, me pergunta que eu passo toda a bibliografia. É uma briga, assim, muito, muito interessante, assim, do pessoal. Falta sai sangue, assim, é muito interessante essas coisas. A galera briga mesmo pra, assim, o que a gente faz, isso ou aquilo? Então, para quem tem interesse nesses barracos estatísticos, manda e-mail aí que eu mando a bibliografia, tá? Tudo bem? Ou não? Não? Tá, eu sei que ficou um pouco complicado para as pessoas, assim, mas aí se ficou... eu recomendo que vocês revejam, refaçam os exercícios. Não precisa talvez não rever a aula, que a aula tem 2 horas, é muita coisa, mas eu acho mais importante rever os exercícios, pegar o livro de estatística e fazer. Deixa eu parar aqui a apresentação, se alguém quiser, ou aqui me mostrar aqui para vocês. Então, eu acho que é mais importante vocês pegarem, refazer os exercícios, talvez o exercício final agora vai ajudar isso também, e pegar o livro de estatística, muitos livros, assim, no final do capítulo tem alguns exercícios, refaçam, façam aqueles exercícios, façam o exercício de estatística que está no livro. Então, muitas das coisas que eu fiz em aula, alguns dados eu inventei, sim, outros eu peguei do livro de estatística. Porque quando eu pego o livro de estatística, jogo para o R e faço as análises, eu quero ver se o que eu estou fazendo está batendo com o livro. Se está batendo, beleza. Se não está batendo, estou fazendo alguma merda, eu tenho que pegar e tenho que ver o que eu estou fazendo. Então, é uma ótima forma da gente aprender. A gente pega o que está no livro de estatística, joga para o R, ou mesmo para o que você estiver fazendo ali, e aí você, no software estatístico que você está usando, ou mesmo no Excel, e você pega e faz as análises. E aí, se você, para você ver se você está fazendo certo, o próprio R, se vocês forem no Help, no final vai ter lá, ele vai ter uma forma de você usar a fórmula e a função. E isso também é legal, né? Porque você pode pegar aquilo lá e fazer e testar a função. Às vezes ele explica aqui que a função está retornando ou não. Então isso é bem legal também de ser feito para a gente aprender. É uma ótima forma da gente aprender, né? Da gente pegar e refazer aquilo que está no livro, aquilo que está nas apostilas. Eu acho que muito mais do que rever a aula, a gente pegar e botar nossa cara a tapa e fazer, tá? Pegar e fazer aquilo e ver onde está o nosso erro. Se a gente errar, onde está o nosso erro e tentar consertar aquilo. Tudo bem? Então eu vou passar hoje o exercício para vocês. Não está aqui. É um conjunto de dados. São 5 perguntas. E aí vocês me entregam a aula que vem. Quer dizer, e na aula que vem a gente vai resolver juntos a lista de exercício. E imagino que cada um vai resolver de uma forma. E aí isso vai ser bem interessante, porque aí a gente vai conseguir ver diferentes formas de resolver os exercícios. E, enfim, se alguém errar, não tem problema, a gente vai vendo na própria aula se aquilo lá está errado ou não, e como é que a gente vai resolvendo aquilo, beleza? Então é isso, então eu vou colocar agora no Siga e até semana que vem, beleza? Eu fiquei de conversar com o aluno agora, depois. Show. Beleza? De nada, gente. Bom final de semana. Eu esqueci de falar também pra vocês. Bom final de semana. Quem que queria falar comigo aqui? Era o Hugo, professor. Ah, tá. Hugo. Beleza. Oi, Hugo. Oi. Eu tava vendo aqui o WhatsApp que até a gente mandou mensagem por aqui. Mas não tava falando de você não, mas beleza. Ah, tá. Não, mas tranquilo. Deixa eu só pegar aqui o... abrir.
imprimir isso aqui. Eita, Não está apresentando? tá. É que a sua cara ficou bem grandona. Peraí. Ah, tá. Eu mudei aqui a forma de apresentação, não sei se vai para vocês ou não. É assim. Tá abrindo aqui o Excel. Tá. É que eu coloquei no Excel aqui para perguntar a respeito de uma outra coisa. Esses dados foram os dados da monografia